Ministério Internacional Casa do Oleiro. A sua família em Cristo. Amém. Graças e paz. Bem, eu me sinto honrado de estar aqui junto com vocês e poder fazer parte dessa história tão linda. Essa turma pioneira vai ficar registrado para sempre, né? Não tem como apagar mais isso. Vocês chegaram, parabéns, concluíram, foram fundamentados no Senhor. E eu tenho um texto para compartilhar com vocês essa noite. Eu quero que vocês guardem no coração, meditem um pouco sobre ele também, que ele resume bem essa chegada até aqui, resume bem esses 2 anos. Eu acredito que ele possa estar explicando o que aconteceu nesses 2 anos e o que fazer agora daqui para frente, né? Como fazer, como seguir, né? Quais as decisões a tomar. E a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 3, a partir do versículo 10, diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, segundo a graça de Deus que nos foi dada, ao pastor Paulo, à ministra Viviane, pastor Mendes, a mim, Marcos, ao ministro Janderson, foi dada uma graça a cada um de nós, para que pudéssemos ensinar. Nós não ensinamos com a nossa capacidade aqui, não com a nossa unção, mas a capacidade que vem de Deus, a unção que vem do Senhor. E foi debaixo dessa graça e debaixo dessa unção que nós pudemos passar algumas coisas da parte de Deus para vocês. Como Paulo diz aqui, segundo a graça que nos foi concedida, nós lançamos o fundamento. O fundamento é Cristo, e Cristo é tudo que você aprendeu nesses 2 anos. O que vocês aprenderam nesses 2 anos foi o fundamento da vida espiritual de cada um de vocês. Uns já vieram com estudo, outros iniciaram seus estudos no Senhor aqui na academia, glória a Deus. Mas aquilo que você aprendeu no passado e o que você aprendeu nesses 2 anos serviu como fundamento agora para você crescer em cima disso. A Bíblia diz que não existe um outro fundamento a não ser Cristo. Cristo é a palavra, Cristo é o verbo se fez carne, Ele veio habitar entre nós, e essa palavra que foi dita a vocês durante esses 2 anos, é o fundamento espiritual da vida de vocês, e tudo que vocês forem fazer agora, vocês façam em cima desse fundamento. Lembre-se sempre de Cristo, lembre-se sempre da palavra. Em Provérbios 23, 23 diz: compra a verdade, não há vendas. Vocês compraram a verdade aqui, amém? Vocês compraram não com R$50, mas foi pela graça, pela fé de vocês. A fé de vocês trouxe a verdade até o coração de vocês. Vocês conheceram a verdade durante esses 2 anos. Então veja agora, o texto diz assim: o fundamento foi colocado como um prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Cada um de vocês devem ver agora como vão edificar em cima desse fundamento que é Cristo. A palavra revelada, a palavra da fé, a palavra da sua graça, as boas novas, tudo isso é a revelação de Cristo em nossas vidas, e principalmente na vida de vocês por causa desses 2 anos. A Bíblia diz no versículo 11: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto. Não há outra palavra a não ser essa que você aprendeu durante esses 2 anos. Palavra que desde lá do comecinho de janeiro de 2011, janeiro de 2011, até agora, vocês aprenderam. Essa palavra é a verdade. Foi essa palavra que Deus deu a vocês. Não venda, não negocia, não seja flexível, porque a Bíblia diz que não há outro fundamento a não ser esse que vocês receberam. Paulo disse: se pregarem outro evangelho, que não seja o evangelho da graça do Senhor, é maldito. É um evangelho maldito. Então fica com o que você aprendeu durante esses 2 anos, e agora constrói em cima dele. Seja edificado em cima desse fundamento. A Bíblia diz, versículo 12: contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento, presta atenção agora, 6 tipos de edificação. A Bíblia diz: observe como você vai edificar sobre o fundamento. E ele diz aqui 6 tipos de materiais que podemos edificar sobre o fundamento que é Cristo. A Bíblia diz sobre o fundamento ouro. Ouro fala da divindade de Deus. Todo lugar da Bíblia que fala sobre ouro está falando sobre a divindade de Deus. Então, se você for edificar a sua vida, edifique a sua vida em Deus. Diga ao aluno que está ao seu lado, ou irmão, irmã, o visitante que está do seu lado, edifica a sua vida em Deus. Amém?
Isso é ouro. Isso é edificar com ouro. A Bíblia diz, um outro material aqui nesse texto, fala sobre prata. Quando nós estudamos prata na Bíblia, está falando sobre redenção. Redenção aponta também para Cristo. Então, se você for edificar a sua vida no Senhor, edifique nisso, edifique na redenção. Você é redimido. Ser redimido é ser comprado e ser colocado livre. Foi isso que aconteceu conosco. Nós somos redimidos. Aconteceu a redenção pelo sangue de Cristo. Nós somos comprados do mercado de escravos, porque de fato éramos escravos nesse mundo perdido e caído, mas agora somos livres em Cristo Jesus. E não servimos a Ele por obrigação, mas servimos a Ele de coração. A Bíblia diz, não vos chamamos mais de servos, e sim de filhos, porque o filho sabe o que faz o seu Senhor. Amém? O filho conhece o seu pai, o filho conhece o seu Senhor, o servo não. E o terceiro material que a Bíblia cita aqui, Paulo escreve, inspirado pelo Espírito de Deus, é pedras preciosas. E quando nós lemos sobre pedras preciosas, nós associamos aos dons. Dons do ministério e dons do Espírito Santo. Então, 3 materiais para você edificar a sua vida agora sobre o fundamento que é Cristo: ouro, prata e pedras preciosas. Só que ela fala também, a Bíblia, de outros 3 materiais que não são tão bons edificadores como ouro, prata e pedras preciosas. Porque há uma coisa muito interessante nesses 3 primeiros materiais. Quando o fogo passa no ouro, quando o fogo passa na prata e quando o fogo passa na pedra preciosa, fica melhor. O ouro fica mais apurado, a prata fica melhor e a pedra preciosa também. Só que Paulo fala aqui de 3 materiais diferentes agora. Ele diz madeira, feno e palha. A Bíblia diz que é possível edificarmos sobre o fundamento coisas que não são ouro, coisas que não são prata e coisas que não são pedras preciosas. A Bíblia diz que é possível nós edificarmos com madeira, feno e palha. E são materiais que não são bons para a edificação. A Bíblia diz, Jesus ensinando sobre uma casa que se deve construir, ela diz, faça a casa com fundamento. Não faça a casa sobre areia, mas sim sobre um fundamento sólido, sobre a rocha. Porque quando vem a tempestade, quando vem as circunstâncias dessa vida e batem sobre uma casa construída sobre a areia, essa casa vai cair. Mas sobre a rocha não. A casa vai ficar firme. O fundamento já foi colocado diante de vocês. 2 anos de fundamento. 2 anos de ensino. Agora edifica a sua casa com ouro, prata e pedras preciosas. Porque se o fogo passar na madeira, no feno e na palha, vai queimar. Mas não vai sobrar nada. Então a Bíblia diz, veja cada um como está edificando. É só o começo, como foi dito aqui. Sempre depois de um fim, há um novo começo. Sempre. Termina, começa. Termina, começa. Foram fundamentados. Agora é tempo de edificar a vida de vocês. Com coisas de Deus. Com coisas do Senhor. Com os dons do ministério. Com os dons do Espírito Santo. Aleluia. A Bíblia diz, e manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Como vai permanecer? Quando eu edifico, quando eu construo, quando eu cresço no ouro, na prata e em pedras preciosas. Aí fica e ganha galardão e recebe galardão. Amém? Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Mas que não seja assim. Que o fogo passe, fogo fala sobre poder, fala sobre o Espírito Santo, fala sobre os olhos do Senhor Jesus, os olhos olhando para as nossas obras agora, para as obras principalmente de vocês agora, que terminaram, que encerraram esse ciclo, que são os 2 anos de fundamentação, e os olhos do Senhor, como chamas de fogo, continuam olhando para a obra de cada um, para a minha obra, para a obra de vocês, para a obra de vocês, visitantes. Os olhos do Senhor estão sobre nós o tempo todo, tanto os justos como os injustos, mas os olhos do Senhor, que são como chama de fogo, estão olhando, estão provando cada obra. Então vamos edificar com ouro, prata e pedras preciosas, amém, turma? Amém, turma? Para que quando o fogo passar, quando os olhos do Senhor passar,
só vai ser mais apurado. Esse material que você está edificando só vai melhorar. Porque o fogo, quando bate no ouro, melhora o ouro. O fogo, quando bate na prata, melhora a prata. E o fogo, quando bate em pedras preciosas, só melhora as pedras preciosas. Então edifica agora a vida no Senhor. Edifica a vida na palavra. Continua firme, você está num caminho excelente, sobremodo excelente. Amém? O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. O conhecimento da palavra de Deus é muito importante e a Academia Cidade da Fé tem o objetivo de levar o conhecimento da palavra revelada. Aulas expositivas, uma vez por semana, das 20 às 22 horas. A Academia Cidade da Fé tem um currículo balanceado na palavra de Deus. Matérias como introdução ao Velho Testamento, qualidade de vida, como ser guiado pelo Espírito de Deus, fé e oração bíblica e outras. Se você deseja ser um cristão maduro, junte-se a nós. Matricule-se já pelo telefone 83 8805 6343. Academia Cidade da Fé, Rua Cezinho Shoa, 100B, Cruzeiro. Acesse www.paulegito.com.br. Ministério Internacional Casa do Oleiro. A sua família em Cristo.